Oi, eu sou o Goten, tudo bem com vocês? Dragon Ball Super recontou o arco do Super Hero no mangá, só que antes disso, eles criaram um mini arco para o Goten e o Trunks, e no vídeo de hoje eu tô aqui para melhorar esse arco, já que ele tem alguns probleminhas. Mas é claro, não esquece de deixar o seu like, compartilhar o vídeo, se inscrever no Hypar, que é muito importante, e também nunca esqueça de seguir a Cristo. Enfim, sem mais enrolação, bora pro vídeo. Antes da gente criticar esse arco, eu gostaria de falar um pouco sobre ele. Assim, arco entre aspas, né? Porque, sejamos sinceros, não dá pra considerar algo de 3 capítulos como um arco. Assim como eu não consigo chamar o entre aspas arco do Garou Cósmico de arco. No máximo um mini arco, mas eu ainda acho muito pouco pra isso. Mas enfim, é até que um pouco divertidinho, mas é bem desperdiçado. Quase não tem uma história de verdade, os personagens não evoluem em nada. É realmente um fillerzão, sabe? E não dá nem pra dizer que é uma apresentação pro Goten e Trunks adolescentes, porque eles já foram apresentados no filme do Super Hero. Só que mesmo sendo divertidinho, ele ainda tem os seus problemas. Já que, por exemplo, o Trunks do presente é simplesmente insuportável aqui. E isso é bem ruim, porque ele é o protagonista da história desse arco. Ele é um péssimo amigo pro Goten e ainda por cima é gado. E não é pouco gado não, isso virou parte da personalidade dele, com a história tendo que ficar toda hora ressaltando o quanto que ele ama mais, sei lá o que. E ainda temos coisas que não fazem sentido nenhum com a personalidade do Trunks e parecem simplesmente um self-insert do Toyotaro. Por exemplo, o Trunks ter medo de fantasma, ou o próprio fato dele começar a gostar de super-heróis do mais absoluto nada. E eu sei que depois foi lançado um capítulo para explicar isso, mas eu já falo sobre isso. Também temos o fato de que quase nenhum personagem apresentado aqui é memorável. Sejam personagens parceiros dos nossos personagens, ou até mesmo os inimigos, os vilões. Que personagem novo apresentado nessa saga que é realmente interessante? A chefe do Kuririn, os amigos do Goten e Trunks, que todos têm a mesma personalidade, tendo no máximo 2 a 3 painéis de relevância nesse mini arco inteiro? Como que eu vou me lembrar de personagens assim? Como que eu vou me lembrar de personagens de uma história de 3 capítulos? Por isso que a minha primeira mudança já seria aumentar o tamanho disso aqui. Acabou de acontecer o Black Freeze e a gente precisa de um arco para dar relevância para os personagens que ainda não estão fortes o suficiente para isso. Então eu daria cerca de 10 a 14 capítulos para essa saga, ficando no lugar da recontagem barra remake do Dragon Ball Super Super Hero, já que é basicamente isso, né, o filme só que pior. E eu acho que seria um bom número, até porque os capítulos de Dragon Ball Super têm 50 páginas, o que é bastante. O que já dá para contar uma história legal sem necessariamente ser os 17 capítulos do arco Super Hero original. Provavelmente eu não faria a prequel, que foi o capítulo 104, mas se fosse fazer, ela seria o primeiro capítulo. E não, a gente não teria aquela palhaçada que foi o Gohan ser o Clear God. Pra mim isso é simplesmente ridículo, o Gohan não merece isso. O Gohan não é um personagem altruísta e definitivamente não é uma inspiração de herói pra ninguém. Então pra mim foi só forçação de barra, porque aquele ali teoricamente era o arco do Gohan. Na verdade era o arco do Piccolo, mas o Gohan foi lá e roubou todo o desenvolvimento dele. A única coisa que eu realmente gosto nesse capítulo é o Clear God falando sobre o que é ser um herói, porque o que ele fala é realmente legal, e por isso ia fazer tanto o Goten quanto o Trunks quererem ser realmente heróis, não só serem paródias dos tokusatsus, mas sim realmente serem heróis no mundo de Dragon Ball. Até porque supostamente o Goku não é o herói, então esse universo precisa de heróis, não é mesmo? Então eles vão genuinamente querer fazer o certo, talvez algo um pouco mais puxado para os heróis ocidentais. E se um dos objetivos desse arco era talvez ser algo um pouco mais Slice of Life, eu vou tentar fazer um pouco melhor aqui, porque o Slice of Life do mini arco que nós temos é ruim por quê? Porque são simplesmente momentos jogados. Para você fazer um Slice of Life bom, você tem que fazer momentos que acrescentam na personalidade e no personagem em si. No caso do Goten Trunks, a gente não sabe muito sobre eles, então seria uma boa forma de fazer o leitor começar a gostar deles. E seria bom até mesmo se inspirar em outros animes que tenham um Slice of Life legal, mas mesmo Dragon Ball tem vários episódios que fazem isso bem, não só em DBZ, mas até mesmo no Super. Então eu não sei por que nesse arco ficou tão fraco, mas eu daria uma atenção especial para esses momentos poderem desenvolver os personagens, mesmo que seja um pouco, e até mesmo reintroduzir o Goten e o Trunks, visto que eles estão tão diferentes, não é? Inclusive, eu já falo sobre a personalidade deles.
Só que antes de continuar, eu queria agradecer aos membros do canal. Nós temos o Curiosidade dos Animes, o Kaizus, o Absolute Verde, o Som Minutagem, o Wellington Ângelo, o Zenkai Dragon Ball, o Adeudo Silva e o T-Plays. Vocês não têm noção de como essa ajuda financeira acaba contribuindo para o canal. Muito obrigado a cada um de vocês e muito obrigado a você que, apesar de não ser membro, tá sempre aí comentando e compartilhando os vídeos. Agora eu vou voltar a melhorar essa saga. A personalidade do Goten e do Trunks atuais é outra coisa que eu também vou ter que mudar. Mas não se preocupem, tá? Eu não vou mudar completamente não. Eu vou apenas aprimorar, digamos assim. O Trunks atual até que é semelhante ao Trunks criança e ao Trunks do futuro, se você tirar toda a personalidade deles. Então eu faria questão de pegar um pouco desses dois personagens e colocar nele. Trunks ainda seria um pouco arrogante e soberbo como a sua versão criança, mas também poderia ser respeitoso às vezes e um guerreiro honrado como o Trunks do futuro. Ele poderia até não ser o melhor amigo do mundo como é o Trunks criança, mas não seria um amigo tão paia quanto ele é no arco pré-Super Hero. E ele poderia sim manter esses traços de gadice, porém não seria algo tão exagerado. Se for usado do jeito certo, é até uma forma interessante de diferenciar ele das outras versões. Já sobre o Goten, a mesma coisa, eu vou tentar melhorar a personalidade que ele já tem. Porém, eu não vou me aproximar tanto do Goten GT e do final do Z, mas eu vou tentar fazer uma versão mais aprofundada do Goten do Super. E existem personagens que dá pra gente usar pra fazer isso. Eu consigo pensar em dois exemplos aqui. O primeiro é o Ganwu de Cães de Caça, onde ele é basicamente o cara bom de coração puro, leal, corajoso, extremamente determinado, mas um pouco ingênuo, mas acima de tudo tem um bom senso de justiça. E o Ippo de Hajime no Ippo, que também é extremamente gentil, humilde, também é disciplinado e bem determinado, mas ele acaba que é um pouco mais inseguro do que o Ganwu. E o Goten seria mais ou menos um meio termo disso. Então ele seria um cara gentil, determinado, de bom coração, talvez um pouco tímido, mas também impulsivo quando se trata de salvar as pessoas. Até porque essa é uma personalidade que se encaixa em um herói, e também se encaixa no próprio Goten. E ele também não lutaria apenas por si mesmo, mas para honrar aqueles que ele ama. Assim como ambos que eu falei fazem com seus amigos e a sua família. Sobre a evolução dos personagens, eu acho que eles não necessariamente precisariam mudar nesse arco, mas sim o que ele já tem precisaria ser um pouco mais aprofundado. Como eu falei, é fazer isso para que os fãs comecem a se acostumar com os personagens. E sobre o vilão, também seria um personagem diferente, até porque na minha opinião é melhor que se passe depois do Super Hero, porque fazer uma prequel que não muda nada, nem no filme, nem no arco no mangá é complicado, então não seria o Dr. Redo, mas ao mesmo tempo também não precisa ser um vilão alienígena multiversal mais para agradar a galera do Power Scaling. Pode sim ser algo um pouco mais contido, um vilão forte da sua própria maneira, mas não forte o suficiente pro nível Goku e Vegeta, só para os dois terem uma evolução que fosse realmente comprável. Só lembrando que eu não tô mudando o arco completamente, tá? Como eu sempre faço nos meus vídeos melhorando as coisas, o conceito ainda é o mesmo, a estrutura pelo menos. Já como eles poderiam evoluir é algo um pouco complicado, porque eu não sei se treinar com o Mestre Kami ou outros mestres que o Goku teve fora o Whis faria algum sentido, mas ao mesmo tempo eu não acho que seria legal se fosse algo fora da Terra ou que envolvesse Gohan e os outros. Teria que ser um arco só para os dois serem estabelecidos como personagens mesmo, então talvez poderia ser algo relacionado ao QI de batalha e às artes marciais dos dois. Até porque, sejamos sinceros, eles têm o QI de batalha de uma amêndoa, então eu aceitaria qualquer tipo de treino envolvendo isso, mas eu não daria nenhuma transformação para eles. Sim, senhoras e senhores, pelo menos durante esse arco. E por quê? Porque eles ainda não merecem. Esse arco é justamente para fazer os fãs começarem a gostar deles. Para eles realmente merecerem uma transformação, eles têm que ser úteis em outras sagas. E aí sim, talvez eu pensaria em deixar eles mais fortes nesse quesito. Mas por enquanto fica mais forte na forma base e consequentemente vão ficar mais fortes nas transformações. E se eles tiverem o QI de batalha maior, obviamente serão mais úteis em um combate real. Então não vão precisar ficar se transformando no Gotenks toda hora. E muito menos no Gotenks gordo. Mas, enfim. Concordam comigo? Discordam? Não se esquece de deixar nos comentários. E é claro também, eu sei que talvez você possa não estar passando pelo melhor momento da sua vida ultimamente. Talvez as coisas estejam difíceis, mas não porque elas simplesmente ficaram difíceis. Mas os seus problemas podem ter se acumulado e você não sabe mais o que fazer. Você pode se sentir cansado e sobrecarregado por causa disso. Só que eu quero que você saiba que mesmo quando isso acontece e as
coisas parecem não ter solução, você ainda tem Jesus. E é por isso que eu quero que você fale com Deus, porque Ele é o único que realmente pode te ajudar. E é claro também, não se esquece de deixar o seu like, compartilhar o vídeo, se inscrever, que é muito importante e vocês me dão forças para continuar. Muito obrigado pelo amor e carinho de todos vocês e também nunca se esqueçam de seguir a Cristo. Eu espero que tenham gostado do vídeo e valeu, falou e fui!